versos de 3 a 6. E depois o livro de Colossenses 3, de 12 a 14. Lucas 17, de 3 até 6. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-me. E disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé, como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Agora vira um pouco as páginas, vai até a carta de Paulo aos Colossenses, aos cristãos que estavam na cidade de Colossos. Colossenses capítulo 3, versos de 12 a 15. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Perdão, um remédio amargo, mas restaurador. Perdão, um remédio amargo, mas restaurador. Será que tem alguma coisa ou alguém que você precisa perdoar? Lá vem o pastor de novo com essa conversa. Será que tem alguém que você precisa perdoar? Perdão, um remédio amargo, mas restaurador. Vamos orar, Senhor Deus e Pai, entranhas de misericórdia. Esse texto de Colossenses é talvez um texto que deveria ser escrito talvez à mão por cada um de nós, num papel bem grande colocado na parede. E ele nos dá uma palavra imperativa. Ele não dá um conselho, ele não dá uma orientação, ele não dá opção para não acontecer. Ele diz, revesti-vos. Um imperativo não condicional, uma palavra de ordem. Vocês precisam se revestir. Vocês precisam se revestir, mas se revestir de quê? Ele diz, em primeiro lugar, das nossas qualidades. Revestivos como eleitos de Deus que vocês são. Como alguém que se chama, como agora há pouco nós chamamos aqui, de menina dos olhos de Deus. Então nós temos que, como eleitos de Deus e meninas dos olhos de Deus, nos revestir. E a palavra aqui, irmão, é de entranhas de misericórdia. Essa palavra entranhas tem a ver com essa parte do corpo, do diafragma até o umbigo, essa área da barriga mesmo, que é aquela área onde sustenta o nosso corpo, essa área onde tantos órgãos estão situados, onde tantos órgãos importantes para o corpo humano estão situados, e que trazem vida, e
que trazem sustentação para a vida, essa área. Ele diz que além desses órgãos que são vitais, além desses órgãos que trazem e sustentam a nossa vida, além disso, nós precisávamos nos revestir de entranhas de misericórdia. A misericórdia precisa entrar dentro de nós. Não algo externo, não algo emocional, não algo para ser visto pelos outros. E nós gostamos muito disso, de ser uma aparência de misericórdia, mas algo que seja das entranhas, algo que doa por dentro, doa tanto a ponto de nós não permitirmos que essa palavra misericórdia seja uma palavra apenas que não tenha valor nenhum, mas que seja algo que modifique o nosso coração. Nós precisamos, irmãos, de alguma maneira ter essa palavra, essa entranha, e nas entranhas gravado algo muito sério. E a palavra de Deus continua dizendo de benignidade, de humildade, não exterior, mas lá na entranha, lá dentro, mansidão, longanimidade. Engraçado que, lógico, não é sem motivo, esse ensinamento, o que Paulo está querendo dizer aqui, são exatamente os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5:22. Se nós olharmos esse texto inteiro, ele fala, vai passando por entranhas de misericórdia, ele fala para nós suportarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, e se alguém fizesse a queixa sobre o outro, entre um dom do Espírito, e depois quando ele termina, ele fala assim, revestimos de amor e a paz de Deus, e todos os frutos, paz, amor, tudo era fruto do Espírito Santo, mas no meio disso está inserido algo diferente, de que se alguém tiver queixa contra alguém, estranho isso, estranho que no meio de algo que é espiritual, o Espírito Santo conduziu a Paulo a trazer algo tão pessoal, tão individual, como olhar para o outro de um jeito diferente. Vivemos num mundo doente. Nós vivemos num mundo onde a dor, onde os conceitos, onde as vontades falam muito mais alto do que as entranhas de misericórdia, de benignidade. Nós vivemos num mundo onde as vaidades falam mais alto e nós acabamos perdendo a linha facilmente, não é verdade? Apesar de sermos cristãos, estarmos sob o comando do Espírito Santo, termos a direção dele, ter ele habitando dentro de nós, assim mesmo as nossas vontades falam mais alto. E de repente ali, aqui não, aqui é tranquilo. Mas lá no trabalho, Daniel, esse rapaz bonito que vai se batizar aqui, levanta a mão, Daniel. Daniel, ele trabalha aqui no mercado. É fácil para ele ser bonzinho aqui dentro, mas e amanhã, quando ele for trabalhar? Quando alguém olhar feio para ele, ele vai olhar assim. E agora? Por que esse cara está me olhando assim? Se começar a ver uma crítica velada ao trabalho dele,
Se começar a falarem da roupa, do jeito dele falar, como será que ele vai reagir? Como será que nós reagiríamos, irmãos? Ou como será que já reagimos no passado com uma situação de confronto, quando uma palavra foi lançada sobre a tua vida? Como você reagiu ou como você não reagiu? Como você ficou quando algo te tocou lá no fundo? Não aqui, lá fora. Como você ficou? Como ficou o seu coração quando as estruturas pareciam chacoalhar? Quando a raiva subiu e encheu a via do pescoço? Quando a vontade de pular no pescoço chegou? Isso acontece, irmão, ou não? Você vai comigo que a tampa da chaleira ferve. É só comigo? Se for, irmão, vou pedir misericórdia, você bota a mão na minha cabeça. Quando foi a última vez que a tampa da chaleira ferveu, irmão? Quando foi a última vez que você ficou com muita raiva? Muita raiva mesmo. Será que você já tratou essa raiva? Será que você já tratou esse sentimento? Será que isso já foi cuidado? Porque não se engane, irmão, não dá para deixar para lá. Não dá para deixar o tempo passar, não existe. Isso é estratégia demoníaca. Vamos deixar como é que está para ver como é que fica. Isso é estratégia do diabo. Não dá para deixar para depois. Eu não preciso tratar primeiramente no nosso coração. Amém? Porque isso nos azeda por dentro. O sentimento faccioso, e esse é o sentimento, nos azeda por dentro, por mais razão que nós tenhamos. Daniel, você está aí, levanta também, Daniel, por favor. O grande homem de Deus, por favor, você também. Tá, pode vir aqui, não vai ficar com vergonha. Fica na frente o Alex. Vem cá, Alex. Você fica aqui atrás. Vem cá. Você fica aqui atrás. Segura as duas mãos assim no ombro. Deixa uma resistência para não deixar ele andar como ele deveria andar. Tá? Não vai derrubar o cara. Tá? Faz favor. Mas só põe uma certa resistência para dificultar ele andar. Quando alguém tem alguma coisa contra alguém, nesse caso Alex, hipoteticamente, tem algo contra o Daniel, olha só o que acontece, irmão. Anda. Tá bom, também você está exagerando, né? Anda, Alex. Anda. Força, vai. Eu vou botar na frente já, tá? Puxa ele. Percebe? Olha o que está acontecendo, irmão. Não é uma briga. Olha o peso que nós carregamos nas nossas costas, no caminhar, no nosso dia a dia. Se ele colocar uma mão só, começa a andar. Tira uma mão também. Facilitou ou não facilitou? Agora tira as duas. Anda, Alex. Você percebe, irmão, o que é ser solto daquilo que está nos prendendo? Você percebe o que é deixar para trás sentimentos que não servem? Esse sentimento pode voltar.
Vem cá, vai pedir perdão para ele. Vem cá. Quem mandou? Essa atitude de olhar no olho, essa atitude de olhar no olho, talvez seja mais difícil, e o nome dessa atitude chama-se confronto. O confronto é muito complicado, irmão. Mas a primeira situação que precisa acontecer não é essa. Amém? Não é essa. Essa aqui é uma situação que no tratamento, quando ela ocorre do jeito errado, ela causa mais mágoa do que solução. Amém? Qual é a solução? O problema está aqui e ele está aqui, olhando para cima, para Deus. Quem trata esse problema não é o homem. Quem trata esse problema é o... Lembranças, irmãos, de situações desagradáveis, problemas que são causados por uma palavra mal colocada, problemas de uma situação não é resolvida com um confronto. A primeira solução é olhar para Deus. É Ele que vai tirar todo o sentimento do coração. Irmão, enquanto o sentimento não sair daqui de dentro, eu não posso criar o confronto. Amém? Está claro? Eu não vou conseguir olhar para os olhos, eu vou ter raiva ainda no coração. É preciso que esse sentimento vá embora. Obrigado. É ruim. Mas eu te pego. Você percebeu como a dificuldade do Alex caminhar? Quantas coisas nós temos aí amarrando o nosso trajeto, irmão? Quantas lembranças de uma palavra ruim de um irmão. Talvez a sua situação com o seu irmão seja normal, mas você e eu sabe que lá no fundo nunca esteve bem. Você sabe que tem algo que te separa do seu irmão. Você sabe que algo te separa do seu ex-esposo. Você sabe que algo te separa do seu enseado. Parece que está normal, mas não é igual. Existe algo que está se colocando entre você e o Senhor. E essas pessoas, esses sentimentos se colocam entre nós e o Senhor. Amém? Quantas lembranças do passado nós temos e que estão se interpondo na nossa vida, nos causando problemas diariamente e a gente não sabe. Quantas mágoas temos carregado? Quantas pessoas nós temos tido amarradas e segurando o nosso pescoço e nos impedindo de caminhar com liberdade? Talvez não venha nenhum nome à sua mente, mas você deve pedir para o Espírito Santo trazer do seu coração momentos em que você ficou muito triste. E você hoje, quando alguém faz isso aqui para você, você estoura e não sabe por quê. Você parece que é impaciente com algumas situações. Você parece que não suporta algumas situações. Aquilo que antes você não estava nem aí, hoje você já não suporta mais. Muito provavelmente você não consegue carregar. Você já entrou no estresse por causa do perdão que você está carregando. E precisa liberar urgente. Enquanto você estiver carregado das mágoas por coisas que fizeram para você, enquanto você estiver se sobrecarregando dessas informações e revivendo isso na atitude dos outros,
nunca vai conseguir sorrir com liberdade. Você precisa curar essa ferida. Você precisa deixar que essa mágoa possa sair da sua vida. Quem não perdoa fica doente. Talvez essa enfermidade muitos carregam para o túmulo. Será que você quer carregar a falta de perdão? Na hora em que alguém estiver segurando as alças do seu caixão? Estou sendo bem prático, irmão. A gente precisa largar esse sentimento de mágoa enquanto estamos vivos. Amém? E como a gente não sabe o dia de amanhã, a gente precisa largar esse sentimento de mágoa hoje. Que sentimento é esse, irmão? Que sentimento é esse que tem nos prendido? Que sentimento é esse que tem nos amarrado? Que sentimento é esse que tem nos prendido? Devemos perdoar. Você precisa perdoar, porque isso faz parte daquilo que Deus é. Amém? Isso faz parte da natureza de Deus. Perdoar. Amém? É possível você perdoar, irmão? Só é possível você perdoar porque Deus perdoa. Amém, irmão? Então agora eu vou pedir, irmão, me lamento, mas eu vou pedir para o Senhor te mostrar. E você tem que ser incomodado agora pelo Espírito Santo de Deus para virar a tua mente e tirar as desculpas que você tem colocado para você mesmo. Virar a tua mente e você saber que você realmente está magoado, que você precisa olhar para frente agora e enxergar o problema. Enquanto você ficar adiando e dizendo para você mesmo, eu não tenho nada contra ninguém, uma mentira deslavada. As suas reações mostram o contrário. Você precisa olhar para dentro de você mesmo agora e enxergar aquilo que magoou o teu coração, aquilo que entristeceu o teu coração. Você precisa agora enxergar, e eu estou pedindo para o Senhor te revelar. E talvez vai doer um pouco, irmão. Não é possível na nova natureza conviver com o perdão, sem o perdão. Irmãos, nós estamos entrando na semana de libertação aqui. E essa palavra vem hoje por causa disso. Não é possível os irmãos entenderem espiritualmente sem antes passar por um processo de libertação. Quando você enfrenta alguém que tem problemas de lembrança e você pede para a pessoa, se você pergunta para ela se você tem alguém que você precisa perdoar, irmão, você precisa ver o que a gente enxerga aqui numa libertação. Coisas, irmãos, que só você vendo. Uma vez o demônio tomou conta de um corpo porque a pessoa não conseguia falar o nome da pessoa de quem ela era magoada. E ela falava que não tinha nada contra ninguém. Até que chegou na hora, e na libertação talvez sejam as 3 últimas perguntas que tocam nisso. E ele pede para falar o nome da pessoa, e a pessoa com muita relutância conseguiu falar que tinha alguma coisa contra alguém. E aí eu pedi que a pessoa falasse o nome, e ela, engasgada, o demônio não deixava sair o nome da pessoa. E ele dizia com alta voz, ela não vai falar com voz de homem, é uma mulher. Ela não vai falar, porque o demônio se apegava naquilo para poder amarrar aquela vida. Sentimentos que nós levamos e carregamos
O demônio tem amarrado dentro de nós. E ele não quer soltar o laço. E a gente precisa desamarrar isso em nome de Jesus, meu irmão. A gente precisa soltar esse sentimento. Soltar. Nós precisamos hoje pedir que o Senhor escave o nosso coração e retire as lembranças ruins. Retire aquilo que fizeram conosco. Retire aquela lembrança da nossa mente em nome de Jesus. Você precisa ser tocado pelo Espírito. Você precisa ser visitado pelo Espírito de dentro para fora. E você lembrar daquela situação em que você foi espancado, de que você apanhou na cara, de que você foi humilhado. Para que essa noite você seja curado em nome de Jesus. Para que você seja visitado pelo poder de cura, do bálsamo de Gileade, aquele que pode transformar você de dentro para fora. Aquilo que está te prendendo é decretado agora, a sua derrota em nome de Jesus. Aquilo que está te prendendo, essa lembrança que o inimigo tem prendido você e tem amarrado você, ele vai ter que soltar agora, em nome de Jesus. Ele vai ter que soltar agora para você poder sair daqui liberto em nome de Jesus. Você não pode sair daqui do jeito que você entrou. Você precisa sair daqui livre, liberto e perdoando em nome de Jesus. Nós precisamos realmente perdoar, porque isso faz parte da natureza de Deus, mas nós temos que perdoar também. Porque querendo ou não, irmão, nós estamos no mundo. E nós não vamos ter queixas contra todo mundo o tempo inteiro. Pensa bem nisso. Se você olhar bem para a pessoa que está do seu lado, talvez você não tenha contra ela nenhuma queixa. Mas eu vou falar uma palavra para você que talvez você ache que o pastor está... Você não tem nenhuma queixa ainda. Sabe por quê, irmãos? Nós somos humanos. Nós falhamos. Amém? O nosso maior problema nunca foram as circunstâncias. E nós sofremos pelas circunstâncias. O nosso maior problema são no relacionamento com pessoas. Aquilo que nos causa realmente tristeza, irmão, e que nos causa não são os problemas financeiros. Porque hoje você está ruim, mas amanhã você vai ser abençoado. Mas aquilo que você carrega durante anos, se escondendo atrás de um sentimento religioso, de que eu não tenho nada contra ninguém, mas com o coração recheado de mágoa, com o coração recheado de farpas, que espetam a cada vez que alguém me olha torto, ou uma palavra que é falada com num tom mais elevado, ou uma palavra de repreensão, aquilo me machuca, e eu não entendo bem porquê, me machuca de tal jeito, que eu não quero nem mais olhar para a cara da pessoa, e eu não entendo porquê. Irmão, quando aquilo te machuca muito, é porque você está revivendo situações que você viveu e te causaram muita dor no passado. E você está revivendo, e é preciso que nós larguemos lá atrás, para que as coisas hoje sejam mais fáceis de serem suportadas. Amém? Eu não sei quanto dói para você. Eu não sei se você é intolerante. Eu não sei se você tem o pavio curto. Eu não sei se você é amedrontado. Eu não sei se você é tímido. Eu não sei, mas alguma coisa mexeu com você lá atrás. E é preciso que você libere perdão para você ser liberto essa noite. E para isso, já que você vai ter motivos para ter queixa de todo mundo, então você precisa aprender a lidar com as falhas dos outros e ser um pouco mais tolerantes. Amém? Precisamos ser mais tolerantes. E não se consegue isso de outra maneira que não seja pelo fruto do Espírito Santo. Por isso, nesse texto, entre um fruto e outro, Deus coloca o relacionamento com o irmão. Porque nós precisamos do fruto do Espírito para poder perdoar, irmão. Ninguém perdoa se você não tiver experimentado. Fique em pé, nenhum problema que você fique em pé lá atrás. Prepare-se, vai usar
precisa usar a estratégia que precisar. Nós podemos e precisamos liberar perdão essa noite. Nós também precisamos liberar perdão essa noite, porque temos sido perdoados. Quem aqui tem recebido o perdão de Deus aqui? Amém? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos perdoar como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que a gente tem feito isso na prática? E feito a oração correta? Será que nós estamos pedindo para Deus nos perdoar da mesma maneira que nós temos perdoado, e nós estamos dando legalidade para o diabo dizer: não perdoa não, Deus? Ele também não perdoa? Ou você pensa que o diabo não faz isso para Deus? Ou você pensa que o diabo não chega para Deus e fala assim, ó: lembra da oração do Pai Nosso? Que ele conhece de cor? Ele não perdoa não. Então, não perdoa ele também não. É assim que o diabo faz. Você sabia disso não? Você precisa aprender a perdoar. E perdoar é deixar para lá. Será que você consegue deixar para lá? Não reagir. Deixa. Deus faz a obra. Deus traça. Ou será que você nessa hora assume todo o poder de vingança e reage, fala? Será que a gente não precisa refletir que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro e foi-nos perdoado tantos pecados? Será que eu não posso ter misericórdia de alguém que está fazendo alguma coisa errada conosco? Lembra daquela parábola, irmão? De alguém que, parábola dos talentos, que devia 10.000 talentos e foi perdoado? E depois ele mesmo vai para um empregado que deve muito menos. E ele cobra aquele empregado. Será que nós não temos agido como essa parábola? Queremos tanto o perdão de Deus, mas não queremos ser doadores de nenhum perdão. E é impossível que isso aconteça, meu irmão. Nós precisamos abraçar. Nós precisamos reviver a situação. E é necessário você perdoar. Amém? Você lembra de alguém já, irmão? O Espírito Santo está fazendo o trabalho dele. Será que você tem lembrado de alguém? Ou de alguma situação? Se nós nos recusamos a perdoar, como diz lá em 1 Pedro, são impedidas as nossas orações. Se nós nos recusamos a perdoar, nós temos que deixar a nossa oferta no altar e reconciliar primeiro. Se nós não aprendemos a perdoar, muito provavelmente nós estaremos adoecidos. Amém? Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. O pastor está falando de falta de perdão. Toda vez que você fica doente, na semana que o pastor pregou sobre isso, não vai acreditar que tudo é falta de perdão. Amém? Às vezes você só pegou uma virose mesmo.
Ela não vai achar que foi a boca do pastor, tá? Que planejou e que você está em pecado mortal. Irmão, pelo amor de Deus. Quando a gente fala de adoecer, sabe o que eu estou falando? Eu estou falando aqui nisso aqui, ó. Eu fico com aquilo na cabeça, remoendo, e só penso naquilo. É evidente que não faz mal para o meu corpo. Amém? Eu quero que você pense bem nisso, irmão. Quanto tempo você tem gasto com uma lembrança? Aquilo tem machucado você? Você pode vencer ela essa noite. Você pode lembrar, você pode vencer para você prosseguir. Você pode vencer e perdoar. Lembra que eu falei? Começa você e Deus, essa noite, aqui. Começa o processo. E aí você começa a orar, pedindo: Senhor, muda meu coração. Eu não quero me sentir mais triste com isso. Eu não quero sentir mais a tristeza ao pensar nessa pessoa. Eu quero ter o meu coração livre para prosseguir, para continuar. Eu não quero ficar amarrado a uma lembrança. Isso você e Deus. Às vezes, Deus vai tocar no seu coração para que você fale com a pessoa. Outras vezes, isso vai demorar um pouco. Ou talvez você nem precise falar. Um belo dia você se encontra e está tudo bem. Eu já disse isso. Alguns não sabem. Eu sempre digo isso para que você entenda como funciona perdão. Quando tinha 9 anos de idade, eu fui tocado. Uma criança que foi tocada por uma pessoa mais velha. Eu digo isso sem nenhum problema, irmão, e nenhum constrangimento. Deus me fez lembrar o nome da pessoa, que eu já tinha esquecido. O nome da irmã da pessoa que estava presente, para que eu pudesse abrir a minha boca e liberar perdão para essa pessoa. Eu estou repetindo o que eu disse de manhã na escola dominical, falei a mesma coisa. Quando eu me lembro dessa pessoa, eu me lembro dela e eu sinto tristeza, porque eu não sei quantas pessoas passaram pelo que eu passei na mão dele, mas não mais por causa de mim. Eu pude orar por ele muitas vezes. Provavelmente vou ter que orar de novo hoje, porque eu estou lembrando do assunto. Eu orei por ele, pedindo que Deus o perdoasse, porque eu já tinha perdoado. E eu queria que ele se convertesse, entregasse o coração para Deus. Eu queria que a irmã dele fizesse a mesma coisa. Talvez eu nunca mais vai ver essa pessoa, mas não me causa mais nenhum problema. Eu não vou ter como falar com ela. Eu não vou ficar procurando ela para dizer isso para ela. Eu não vou fazer uma auditoria, uma sindicância. Não, irmão, não precisa disso. Se Deus um dia quiser me colocar na minha frente, amém. Mas eu não preciso ir atrás disso. Não é mais um peso para mim. Não me dói mais, porque eu já liberei o perdão. Não me preocupa mais, amém? Está claro isso? Eu morava no Japão, em Tóquio, e um americano, por nome Jack Chase, ele saiu dos Estados Unidos com uma ideia fixa de assassinar aquele homem. É evidente, ele não foi feliz no seu anseio. Ele foi preso, torturado
prisões japonesas ele encontrou Jesus. Nas prisões japonesas ele encontrou Jesus. E ele volta para os Estados Unidos depois de muitos anos preso. E ele se prepara e ele volta como missionário para o Japão. Ele prega o evangelho para esse capitão da esquadra. E o capitão da esquadra se converte. Isso é perdão. Isso é perdão. Os dois pregaram o evangelho pelo mundo inteiro, levando a mensagem de perdão. Deus juntou as duas pessoas que se odiavam para pegar a mensagem da cruz. É possível isso acontecer na nossa vida, meu irmão? É possível Deus transformar a água em vinho. Irmãos, a gente precisa acreditar em milagres. E se nós acreditamos em milagres, nós temos que crer que Deus pode me fazer perdoar. Amém, irmão? Lembranças ruins precisam ser esquecidas. Mas como elas são esquecidas, irmão? Elas são lembradas sem dor. Não dói mais. A Bíblia diz que Deus, quando se esquece dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. E é como se Ele lançasse no fundo do mar. A palavra de Deus diz uma coisa séria hoje aqui no texto que nós lemos. Se alguém vier 7 vezes, todos os dias, com o mesmo problema e pedir perdão da mesma coisa, nós temos que perdoar. Amém? Mas eu não sou bobo. Eu não vou confiar mais na pessoa. Sei que ela vai fazer de novo. Não é isso que nós faríamos. Mas não é assim que nós temos que fazer. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Nós temos que confiar. Porque Deus confia em mim e confia em você. E Ele nos perdoa porque Ele confia. Amém? Se Ele confia em mim e se Ele confia em você, eu devo confiar também naquele que chegou pela 10ª vez e pedir perdão. Eu devo liberar perdão de coração, confiando que agora não vai acontecer mais. Agora vai. É assim que eu tenho que confiar, meu irmão. Um coração sem malícia, um coração sem espírito de vingança. Perdoar. Amém? É assim que Deus perdoa, irmão. Não tem como ensinar de outro jeito. Perdoar. Perdoar, perdão é isso. E você não pode carregar esse sentimento para o resto da vida. Você precisa tratar esses sentimentos hoje. Precisamos perdoar as pessoas. Precisamos perdoar. Porque Deus nos perdoa. E precisamos perdoar. Mas para isso, nós precisamos ter cautela. Sabe por quê, irmão? Porque nós fazemos alguma coisa esquisita. Nós dizemos alguma coisa que parecia desculpa, mas não é. Tipo assim. Ninguém é perfeito. Errar é humano. Você não dá essa desculpa? Você não dá essa desculpa? Mas você aceita essa desculpa? Eu errei. Foi só essa vez. Não faço mais. Já ouviu isso aí, não? De você mesmo. E quando você fala, você acha que não vai fazer mesmo. E você não quer fazer mesmo. Mas você acaba fazendo e você vem de novo e pede perdão de novo.
Cristo, não é verdade? Mas a gente aceita com a mesma facilidade. A outra coisa, também não foi tão assim. Vamos ser sinceros, não foi desse jeito para você ficar dessa maneira. Não foi um problemão. A gente não diminui as nossas atitudes. E ao contrário, a gente diminui a atitude dos outros ou aumenta. A ofensa do outro sempre é maior do que aquela que eu cometo contra o outro. Eu faço a mesma coisa, mas para mim, não foi tão grande assim. Mas para o outro, caramba, de novo. É assim que a gente reage. Outra coisa que a gente faz, mas para que ficar assim? Faz tanto tempo que isso aconteceu. Você carregou isso na sua vida. Tudo isso, irmão, para evitar dizer assim, me perdoa, eu estava errado. Mas ao invés de eu chegar e falar assim, me perdoa, eu estava errado, eu falo, mas caramba, você carregou isso tanto tempo. Olha só como a coisa é diabólica, irmão. Como as nossas desculpas vêm sempre na frente de um pedido de perdão, diminuindo o sentimento do outro, diminuindo a força que aquilo afetou o outro. Não é verdade que nós reagimos assim? Pensa numa outra maneira que nós falamos cotidianamente. Mas também o meu erro, eu agi assim como uma reação. Você começou. Quem começou foi você. Se você não tivesse falado aquilo, eu não tinha agido dessa maneira. Não somos nós falando? Sou eu e você? Se você não... Irmão, para perdoar, importa quem começou? Irmão, se eu quero perdoar de verdade, as razões, os motivos não precisa ficar lembrando, acabou. Se eu quero pedir perdão, eu estou errado e acabou. Amém? Amém? Eu preciso pedir perdão se eu estiver errado. E não cobrar que a outra pessoa reaja da mesma maneira. Porque a gente quase que planeja isso, né? A gente planeja assim, tipo, eu vou chegar na pessoa, tipo filho pródigo, né? Eu vou chegar na pessoa, vou falar com a pessoa e a pessoa vai ouvir aquilo, vai se derreter toda. E aí ela se derretendo toda, eu vou receber o que eu tinha de volta. Não é isso mesmo, irmão, que a gente acaba fazendo? Isso é vantagem, a gente quer levar vantagem nesse pedido de perdão. E não de reconhecer o erro para mudar. Para mudar a alma. Para mudar o coração. Para mudar o que tem por dentro. Não para ganhar vantagem amanhã ou no futuro. Eu devo pedir perdão porque eu entendo que eu estava errado. Amém? Amém? O filho foi e quebrou todos os vasos do jardim. Quando a mãe chega, a mãe olha para o filho, tomada de ira, enche ele de bolacha, no bom sentido, no meio da orelha. Com raiva, ela corrigiu o filho. O filho fica com raiva dela também, porque ele percebe a raiva que a mãe está agindo. Será que isso promove alguma coisa boa? Lembra que eu falei agora há pouco? Os motivos não importam muito.
filho perdoar o pai. E a mãe perdoar o filho. E começar de novo. Do zero. Quando começar, quando encontrar um vizinho, um parente, se você perdoou de verdade, jamais diga ou conte aquilo que aconteceu para todo mundo. Mas meu filho é uma bênção. Faz isso, faz aquilo. Eu não perdoei. Por que eu tenho que ficar falando para todo mundo? Acabou, irmão. Se eu perdoei, acabou. Acabou. Chega. Confia que Deus vai fazer o restante. Acabou. Não abra a boca para colocar lenha em algo que a brasa ainda está acesa. Porque isso pode de uma hora para outra, o diabo pode soprar. E se você põe lenha, sabe o que vai acontecer? O fogo pega de novo. Amém? Cuidado, irmão. Se você tem alguma coisa contra alguém aqui dentro, guarda para você. Não chega para um outro irmão e fala assim: olha, fulano aprontou comigo. Eu repreendo isso no meio da igreja, irmão. Jogar um contra o outro. Se você tem alguma coisa contra alguém, vá, olhe no olho e fala para ele. Não é para falar para as líderes, não é para falar para... Não! Não! Olha para ele e fala. Ah, mas ele é meu pastor. Quer ajuda? É diferente. Quer ajuda para perdoar? É diferente. Vim para mim para contar o que o outro fez, sem querer resolver o problema, eu prefiro que não conte. Amém? Porque está destruindo a vida do outro, sem o outro estar ali para se defender. Como isso acontece, irmão? Como isso acontece? Gente sendo assassinada pelas palavras de alguém dentro da própria igreja. E a gente precisa ter cautela com o que está ouvindo. Engraçado, as pessoas carismáticas são aquelas que têm facilidade de falar. Mas tem pessoas carismáticas para ouvir. Eu não sabia disso, irmão. Eu aprendi isso das duras penas. Porque todo mundo vem e despeja no ouvido de uma pessoa. E aquela pessoa acaba transmitindo para outras. Estratégia satânica para destruir a vida.